Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Revelação da Igreja. Domingo. Ler com oração Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É chegada a hora de edificar a casa de Deus. Como vimos ontem, Deus procura os humildes e arrependidos de espírito, aqueles que amam com reverência a sua palavra. Deus é o alto, o sublime, que habita a eternidade, pois não é limitado pelo tempo e espaço como o homem, na dimensão física. Ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, habita também com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Querido leitor, a prática do Posso Orar por Você visa justamente encontrar os de espírito contrito e coração quebrantado, pois são materiais adequados para a edificação da igreja. Ele quer levantar o ânimo dos quebrantados de coração e trazer alento ao coração arrependido, porque são esses que vão edificar a casa, o lugar de descanso do Senhor. Somos como os 4 seres viventes descritos no livro de Ezequiel. Estamos carregados com a eletricidade celestial e zigue-zagueamos nas ruas com o objetivo de encontrar os pobres em espírito, os corações quebrantados. Se uma pessoa nos diz não, ela não está com o coração adequado, pelo menos não agora. Pode ser que daqui a 10 minutos ela esteja. Por isso não devemos desanimar, e sim avançar com a pregação do Evangelho. Deus não procura os capazes, os justos. Em vez disso, procura aqueles que precisam ser curados, libertados, aqueles mencionados nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus. Leamos alguns versículos do livro de Ageu. Capítulo 1, versículos 5 ou 6 diz o seguinte: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Talvez após muitos anos de preparação do Senhor, agora tenha chegado o momento certo. Embora o Senhor nos tenha agraciado durante todos esses anos com muita palavra, parecia que as coisas não avançavam tanto. Comíamos e parecia que não nos fartávamos. Tínhamos, mas não sobejava. Nos versículos seguintes lemos: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu capítulo 1, versículos 7 e 8. Está na hora de realmente agradarmos ao Senhor, pois é assim que nossa vida também mudará. As igrejas têm sido revitalizadas porque deixamos de cuidar de nós mesmos. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículo 9. Enquanto a principal motivação de nosso viver na terra for correr por nossa própria casa, deixando a casa do Senhor de lado, em segundo plano, as coisas nunca irão bem. Não é necessário deixarmos de cuidar
de nossa casa, mas é necessário dar prioridade à edificação do lugar de habitação de Deus. Vamos subir ao monte para trazer madeira, materiais para edificação. E uma vez trazidos, esses materiais de edificação ainda precisam ser ajustados para poder crescer e ser edificados como uma casa para o Senhor. É por isso que Davi fez a seguinte oração: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Salmos 132, versículos 1 ao 5. Precisamos preocupar-nos com a casa do Senhor, com seu lugar de repouso. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Versículos do 8 ao 11. Esse rebento é Cristo. Deus prometeu e cumpriu. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Versículo 12. Os vencedores, juntamente com o rei Davi, se assentarão no trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Versículo 13. Dentre tantos lugares, Deus escolheu Sião, uma fortaleza que se preocupa em defender e trazer o reino de volta. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Salmos 132, 14 e 15. Porque seus moradores são pobres em espírito, ele nos fartará de pães. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá sua coroa. Versículos 16 ao 18. Não há mais tempo de cuidar somente de nossa casa. Está na hora de edificar a igreja, como vemos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus nos abriu o seu coração, dizendo o que ele realmente deseja. Ele deseja edificar sua igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. A igreja precisa ser edificada para vencer o inimigo, e nós fazemos parte da etapa final da edificação. Vamos trazer o reino vindouro e reinar com Cristo durante 1000 anos. No final, Satanás ainda se manifestará com sua rebeldia, mas nós, juntamente com Cristo, lidaremos com ele. Por fim, Cristo estabelecerá paz na terra. Ele entregará o reino a Deus, o Pai, e Deus então será tudo em todos, sobre todo o universo. Isso diz respeito ao final, à edificação da igreja, e nós estamos nesse contexto. Vale a pena lutar por isso, viver por isso. Vamos pregar o Evangelho e trazer das ruas material para a edificação da igreja. Essa é nossa missão. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: qual deve ser nossa atitude nestes tempos finais? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.
outra